Se um dia alguém chamar seu nome da janela, e essa pessoa for você mesmo com a sua voz do lado de fora, não responda. Se um cachorro enorme aparecer parado no escuro, olhando fixo para sua casa, sem piscar, não chegue perto. E se você ouvir criança rindo na mata depois da meia-noite, não vá ver quem é. Essas não são regras inventadas para assustar. São avisos que surgem sempre depois que alguém quebra um limite e vê alguma coisa que oficialmente não existe. Bem-vindos a mais um vídeo. Se você curte histórias sombrias, lendas estranhas e relatos que fazem você checar 2 vezes se a porta está trancada, você está no lugar certo. Hoje eu vou te contar 3 relatos de avistamentos de criaturas que teoricamente são só folclore, só boato, só superstição. Mas quem viu, garante que estava sóbrio, acordado e que nunca mais foi o mesmo. No fim, a gente junta essas histórias, tenta entender se tem algo em comum. E eu quero que você me diga, é tudo imaginação ou tem coisa demais batendo para ser coincidência? Vamos começar. Imagina você crescer ouvindo, não olha pela janela depois das 2 da manhã. Não responde se ouvir sua própria voz do lado de fora. Se o mato ficar silencioso de repente, entra para casa. Parece exagero, né? Agora imagina que um dia você ignora uma dessas regras e algo ignora você de volta. Hoje eu vou te contar 3 histórias. A história de um homem que atropelou uma coisa na estrada e descobriu que lendas não ficam presas num lugar só. O relato de uma jovem que ouviu uma criança pedir ajuda na cerca, onde não tinha nenhuma criança. E o caso de um grupo de amigos que descobriram que algumas vozes na floresta não querem conversa, querem companhia. 3 relatos, 3 criaturas que não deviam existir. Você decide se sai desse vídeo rindo ou checando se tem alguém te imitando do lado de fora. Relato 1. O coisa errada na estrada. Vamos chamar ele de Rafael. Rafael cresceu no interior de Minas, região de serra, estrada de mão única, mato dos 2 lados, pouquíssimos postes. Trabalhava numa oficina em uma cidade vizinha. Fazia o mesmo caminho todo santo dia. Sabia cada curva, cada buraco, cada porteira. Numa terça-feira, quase 11 da noite, ele saiu mais tarde que o normal. Chuva fina, sem lua, rádio chiando. Aquele tipo de noite abafada até dentro do carro. Sabe quando o ar parece pesado, mas você não sabe por quê? No meio do caminho, o farol pegou algo na pista. Parecia um cachorro grande, muito grande, parado no meio da faixa, pelagem escura e desgrenhada. Olhos baixos, como se estivesse ferido. Ele tentou frear, mas estava perto demais. O impacto foi forte. O carro sacudiu. O barulho de metal ecoou. O coração dele foi parar na garganta. Rafael parou alguns metros depois, mão tremendo no volante, suando frio. A primeira reação foi pensar: matei o cachorro de alguém. Ele conhecia todo mundo ali e sabia da fama. Mexeu com o bicho errado, o dono aparece na sua porta armado no outro dia. Respirou fundo. Engatou a marcha ré devagar, olhando pelo retrovisor para ver onde o animal tinha caído. E foi aí que tudo começou a dar errado. No retrovisor, ele viu o cachorro levantar, devagar. Mas não como um cachorro. As patas da frente se esticaram demais, como braços. A coluna se desenrolou. A coisa ficou ereta, ombros estreitos, torso fino, pescoço comprido. A cabeça parecia de cachorro e de gente ao mesmo tempo, como se o rosto não tivesse decidido o que era. Orelhas longas, focinho torto, a pele frouxa pendurada como uma roupa 2 números maior. O bicho virou o rosto na direção dele. Não tinha olhos, só cavidades fundas. Mas Rafael sentiu que aquela coisa estava olhando para ele, olhando dentro do carro, dentro dele. Travou. O cheiro veio em seguida. Carne podre, esgoto, ferrugem de sangue velho. Os segundos se arrastaram. De repente, o farol de uma casa ao lado da estrada acendeu. Um holofote iluminou o mato. A criatura virou o rosto para a luz e disparou. Um movimento rápido, torto, sumiu no breu. Rafael não desceu. Engatou a primeira e acelerou como se o mundo tivesse pegando fogo. Chegou em casa tremendo. Trancou tudo. Não contou para ninguém. Achou que fosse estresse, cansaço, imaginação, até a madrugada. Por volta de 2h30, ele acordou com uma sensação estranha.
Silêncio pesado. Silêncio demais. Nem grilo, nem sapo, nem cachorro. Só um cheiro. O mesmo cheiro. Entrando pela janela. Ele se levantou. Foi até a cozinha. Depois até a área. Coração disparado, dizendo para si mesmo que estava exagerando. Quando chegou na porta dos fundos, sentiu como se tivesse alguém parado do lado de fora. E então ouviu 3 batidas suaves na madeira, como se dedos compridos e frios testassem a porta. Ele não abriu. No dia seguinte, o pai comentou que achou pegadas estranhas perto do portão. Pareciam de cachorro, mas eram longas demais, como se tivessem dedos. Rafael jurou que nunca mais faria aquele caminho à noite. Anos depois, em outra cidade, voltando de carro tarde, ele sentiu o mesmo cheiro dentro do veículo. Olhou pelo retrovisor. No acostamento, paralelo ao carro, algo acompanhava a velocidade. Em 4 patas. Magro demais, comprido demais. Ele acelerou. E entendeu. Tem coisa que não fica presa num lugar. Tem coisa que, quando você nota, ela nota você de volta e segue. Relato 2. A menina da cerca. A segunda história é da Larissa. Os pais dela moram numa chácara afastada, final de estrada de terra, cercada por eucaliptos. Ali é comum ouvir bicho, coruja, cavalo, cachorro do vizinho. O tipo de som que vira trilha sonora de quem mora no mato. Numa noite de sábado, perto da meia-noite, Larissa estava sentada no quintal, notebook no colo, de frente para a cerca de arame que separa o terreiro da mata. O cachorro dela, o Thor, estava solto, andando por ali. Tudo normal, até o Thor travar. Ele parou de cheirar o chão. Levantou a cabeça, fixou o olhar num ponto exato da cerca, pelo arrepiado. Rosnado baixo vindo do peito. Larissa olhou também. Nada. Que foi, Thor? Ele não tirava o olho. E então ela ouviu uma voz fina, de criança. Moça! Veio da cerca. Larissa congelou. Era uma voz doce, mas limpa demais, sem respiração, sem hesitação, artificial. Ela respondeu. Oi? Silêncio. O Thor rosnava mais forte. Segundos depois, de novo. Moça, vem aqui! Mas não havia barulho de passos, nem folhas. Era como se a voz nascesse direto no ar. Larissa levantou, deu 2 passos. Quem tá aí? Nada. O Thor latia alto, puxando para o lado contrário da voz. Então a voz mudou. As palavras eram as mesmas que Larissa tinha dito para o cachorro naquela noite. Que foi, Thor? Vem aqui. Desce daí. Idêntico, mesma entonação, como se alguém tivesse gravado e estivesse reproduzindo. Mas vindo do escuro, de trás da cerca, Larissa sentiu as pernas amolecerem. Ela lembrou das histórias que o avô contava sobre coisas que imitam gente para chamar para a mata. Sempre riu. Naquele momento, não teve graça nenhuma. Decidiu ignorar. Fechou o notebook com a mão tremendo. Chamou o cachorro. Entra. A voz continuou tentando. Moça. Moça. Vem ver. Cada vez mais perto. Mas sem som de movimento. Ela entrou, trancou a porta, apagou as luzes. Ficou olhando pela janela. O Thor demorou para se acalmar. Andava de um lado para o outro, encarando o escuro. Depois de alguns minutos, outra coisa aconteceu. A mesma voz de criança, mas agora dentro do quintal, atrás da casa, repetindo num tom impaciente. Vem ver. A mãe de Larissa acordou. Perguntou o que estava acontecendo. Larissa não explicou. Só pediu para ninguém abrir porta nenhuma. No dia seguinte, o pai foi olhar a cerca. No ponto onde o cachorro encarava, os arames estavam marcados, como se algo pesado tivesse se apoiado. E no barro, uma pegada funda. Nem de criança, nem de adulto, nem de cachorro. Parecia um pé comprido, estreito, com dedos, mas virado ao contrário. Toda vez que Larissa volta lá, evita o quintal depois das 10. E até hoje, quando ouve qualquer voz de criança fora de hora, sente o mesmo arrepio na nuca. Porque, segundo ela, aquilo não estava tentando assustar. Estava insistindo, como se tivesse certeza de que um dia alguém ia responder. Relato 3.
O coro na floresta. Essa é a única história com mais gente junto, e é justamente isso que deixa tudo mais difícil de ignorar. 3 amigos, Tiago, Jonas e Bia. Eles resolveram acampar na Serra do Véu. Lugar bonito, pouca gente, perfeito. Chegaram cedo. Montaram barraca perto de um córrego, fizeram fogo, riram, gravaram tudo. Quando escureceu, a temperatura caiu. A mata foi silenciando. Só o som da água ficou. Por volta da meia-noite ouviram o que parecia um grupo passando mais acima. Vozes, risadas, passos. Até que uma voz chamou: "Tiago!" Os 3 se olharam. Ninguém ali sabia o nome deles, e não era um grito comum. Era exatamente a voz da mãe do Tiago. Ele respondeu rindo: "Ah, vai se ferrar." Silêncio. Depois outra voz. Bia. Suave. Arrastada. Era o mesmo tom do ex dela. Igual. Ela gelou. "Tá, quem tá zoando?" Nenhum dos 3 se mexeu. Os passos começaram a circular o acampamento. Leves demais, sem quebrar galhos. O fogo baixou. A brasa ficou fraca. Então, veio a última voz, bem atrás da barraca. "Sai daí, Jonas, vem ver isso aqui." Era a voz do Tiago, mas o Tiago estava sentado na frente dele. Jonas levantou no reflexo. Bia agarrou o braço dele. "Não vai." A voz insistiu, agora distorcida. "Vem cá, rápido." Eles decidiram entrar na barraca. Apagaram a lanterna. Ficaram em silêncio absoluto. Do lado de fora, as vozes continuavam, chamando cada um pelo nome, alternando entonações. Às vezes, soavam como desconhecidos, às vezes, como gente próxima. Em certo momento, todos ouviram claramente a voz da mãe do Tiago, dizendo uma frase que só ela dizia para ele desde criança. A mata inteira parecia repetir: "Vem, meu filho." Em coro. A brisa sumiu. O som da água ficou mais alto, passos lentos ao redor da barraca. Em algum ponto da madrugada, uma mão pressionou o tecido, sombra alongada, dedos compridos, desenhando o contorno onde a cabeça da Bia encostava. Ela prendeu a respiração, lágrimas silenciosas. O toque durou segundos e sumiu. As vozes pararam, tudo ficou quieto. O dia nasceu. Eles saíram devagar, exaustos. O chão em volta da barraca estava cheio de marcas, mas não eram pegadas definidas. Pareciam sombras pisadas, leves demais para deixar forma. No caminho de volta, ninguém quis comentar. Cada um tentando se convencer de que foi eco, outra galera, efeito do vento. Dias depois, a Bia sonhou com o acampamento. No sonho, as vozes chamavam de novo. E entre as árvores, figuras magras, cabeças viradas, bocas enormes abertas como se estivessem aprendendo a falar. Quando finalmente conversaram, perceberam que as vozes tinham dito frases pessoais, coisas que ninguém ali teria como inventar. Até hoje, quando alguém fala em acampar na Serra do Véu, eles respondem: "Se ouvir alguém conhecido te chamar da mata, não responde." 3 histórias diferentes. Um homem que encontra uma criatura sem olhos, uma garota que escuta uma criança que nunca aparece. 3 amigos cercados por vozes que conhecem segredos demais. Criaturas que, oficialmente, não existem. Nos livros, são só lendas. Mas em todos os relatos há padrões. Silêncio anormal, cheiro estranho, imitação de voz conhecida, chamado direto. E a regra que todo mundo aprende tarde demais: ignorar é mais seguro que atender. Agora eu quero saber de você. É só a cabeça tentando colocar rosto no escuro? Ou tem algo que gosta de brincar com quem anda sozinho à noite? Se você curte esse tipo de história, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta se quer uma parte 2 com relatos brasileiros ou lendas do mundo todo. E se já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que jurou ter ouvido a própria voz do lado de fora? Conta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Dorme bem, se der. E se alguém te chamar, pensa 2 vezes antes de responder.